Bom, galera, eu vou fazer esse tutorial aqui para explicar um pouco sobre os famosos e meio controversos PIDs, que é Proportional Integral Derivativo. Eu não vou entrar em questão de teoria, que eu acho que teoria tem muita aí na internet e o pessoal já sabe muito. Mas eu vou entrar no quesito de prática, o que cada um faz, o efeito que faz no voo. Enfim, vou mostrar aí como é que deve ser o ajuste, pelo menos o ajuste que eu faço. Eu sempre falo que o PID é meio pessoal, porque depende não só da máquina, mas depende do piloto. Tem gente que gosta de uma configuração diferente, outra de outra. Enfim, eu acho que o P é meio padrão. O P e o D e o I, principalmente o I, eles são meio individuais, são meio de piloto para piloto. Mas enfim, eu vou fazer meus ajustes aqui e espero que ajude alguém aí. Bom, eu estou agora com uma SP Racing F3 com motor Zemax 2205 2600 kV. Estou com hélices King Kong 543 tripar, né? ESC Zemax Lighting 30 amperes. Enfim, vamos ver como é que vai ser o voo. Eu tô com um speed padrão aqui, speed stock padrão da Betaflight 3.1.5. Vocês vão ver que ela voa bem, voa muito bem. Então, para quem não tem saco, para quem não quer mexer, pode usar o padrão com um ou outro ajustezinho, você vai estar voando bem. Mas quem quer uma coisa mais acertadinha, eu aconselho a dar uma olhada bem nesse tutorial e ver se ajuda alguma coisa. Valeu? Bora voar, galera. Bom, você pode ver que o PID padrão, ó, muito estável, certo? Então, como eu falei, ele funciona muito bem. Olha o passarão, olha o patão. É um tucano, coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Acho que ele tá meio nervoso. Mas vamos deixar o bicho em paz. Enfim, tô dando o rock completo, você vai ver que ele é lento. No meu carro, pra mim, eu acho ele bem lento. Um flip. Certo? Isso aí são os ajustes mínimos que a gente pode fazer para melhorar. Mas enfim, você pode ver que ele voa muito bem. Deu uma tremidinha ali, vocês viram que isso aí são alguns ajustezinhos que teria que fazer para melhorar. Mas enfim, pegando o voo aqui, você vai ver que ele é satisfatório. Dá para você voar tranquilo, brincar tranquilo. Bom, eu vou ajustar os PIDs aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é aumentar aqui o roll rate, que esse aqui no Betaflight seria o super rate, certo? O que eu uso padrão 85 e dá mais ou menos 1340 graus por segundo, ou seja, mais ou menos 4 voltas por segundo de rolagem. É o que eu gosto de voar. O resto eu vou deixar padrão. Dizer que isso é uma configuração, eu estou fazendo aqui no caso do meu SD, mas você pode fazer na própria Betaflight. E agora eu vou mostrar para vocês o PID, como que é o PID, como que é o P. Eu vou mostrar o P do roll, eu vou diminuir o P do roll. Vocês vão ver como é que ele vai atuar. Para você entender o que é um P baixo. Às vezes você está com problema, esse problema aqui, e não sabe se ele está alto, se está baixo. Você vai entender melhor agora. Vê que sai beleza. Vou fazer um flip aqui, ó. Você viu que ele ficou meio bobo? Ó. Entendeu? Ele tá meio bobão. Isso quer dizer que o P tá baixo. Eu baixei propositalmente pra gente mostrar isso. Mas no voo, você pode ver que ele voa até bem. Mas vamos ajustar agora o P, ou seja, você viu o que é um P baixo. Ou seja, se o seu problema está dessa maneira, você vai ter que aumentar o P, ou seja, do roll do pitch, que vai atuar mais ou menos igual, e ele vai arrumar. Agora vamos colocar o P alto.
para você ver a diferença do que é um P baixo e um P alto. Vamos lá, achar só no roll novamente. Vamos exagerar para você ter uma noção boa mesmo do que é um P alto. Vamos fazer um flip. Você viu que agora a vibração foi forte? Ou seja, se ele vibra muito forte, quer dizer que é o P que está muito alto. Entendeu? Se for fraco, como você viu no outro, é o P baixo. Entendeu? Então essa é principalmente no flip você vai perceber. E aqui também, se eu fazer uma viradinha assim rápida, ó, você vai ver que ele vai dar uma virada bem forte. Entendeu? Eu dei uma acelerada, ó. Então ele tá com pé alto. Essas são as características do pé alto. Eu quero aumentar, vamos tentar ajustar o P do roll agora. Acho que vai estar mais ou menos por aqui. Vamos tentar aqui e vamos ver como é que vai ficar em voo. Ele ainda está vibrando um pouquinho. Ou seja, passou do ponto. Mas você viu que diminuiu. Ainda está um pouco alto. Vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos baixar para 55. Vamos ver como é que ficou agora. Melhorou bem. Ainda está dando uma balançadinha, mas isso a gente vai arrumar no ajuste do D. O D é exatamente para isso. Vamos trocar a bateria aqui, que a bateria já está fraca. Bom, troquei a bateria aqui, vamos continuar aqui. Eu acho que o P ficou razoável. Para tirar aquela vibraçãozinha, a gente tem que aumentar o D. Então vamos aumentando aqui o D para uns 40. Veja que eu estou mexendo só no roll por enquanto. Vamos ver como é que ficou. Viu que travou mais? Tá bem mais travado. Vamos fazer aquela aceleração. Ó, parou bastante a vibração. Então eu acho que o P do roll, o PID do roll tá razoável. O I eu vou mexer depois. Bom, vamos partir agora para o pitch. Bom, vamos ajustar agora o P do pitch. Vamos aumentar também. Chega lá para uns 70. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos mexer agora com o pitch. Tá vibrando um pouquinho. Mas tá legal. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos mexer no D um pouquinho. Bom, aumentei um pouquinho o pitch, né? Vamos ajustar agora o D. Aumentar um pouquinho. Vai ficar mais travadinho. Viu que tá bem travadinho mesmo, meio. Eu acho que o roll precisa aumentar um pouquinho o D. Ainda tá dando uma pequena vibraçãozinha. E esses testes aqui também é interessante para ver se tá vibrando ou não, ó. Aquele motor full. Bom, vamos aumentar um pouquinho o D do roll. Bom, vou aumentar só um pouquinho mais o D do roll para finalizar o ajuste do D.
muito bom. Ó, tá legal, cara. Ainda tá um pouquinho vibrando um pouquinho. Vamos aumentar mais um pouquinho o D. Aumentar mais um pouquinho o D do roll. Eu ainda tô achando que tá... Às vezes pode ser também o P, viu? Às vezes a gente tá mexendo no D e pode ser o P ainda tá um pouquinho alto. Mas vamos tentar, senão... Melhorou, viu? Melhorou bem, melhorou. Eu acho que tá isso aí. Trocava de novo a bateria. Bom, ajustados aqui o P e o D. O yaw, veja que eu não estou mexendo muito por enquanto. Eu vou aumentar aqui um pouquinho depois o P para você entender o que vai acontecer. O D praticamente não muda do yaw. Mas eu vou fazer um outro teste aqui. Vamos colocar que ficou 50, ficou beleza. Agora vamos diminuir. Vamos diminuir o D. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, D bem baixo. Viu que voltou a tremer? Tremida lenta. Certo? Era o óbvio, né? Que ia acontecer isso. Se você baixar mais, vai tremer mais ainda. Vai ficar parecendo o P baixo. Então o D acaba sendo um pouco uma correção do D. Então por isso a gente ajusta primeiro o P, para depois ajustar o D. Vamos agora aumentar o D bastante para vocês verem também a diferença. É bom sempre, eu gosto de fazer sempre um baixo e um alto para você ver realmente que diferença que vai dar isso no voo. E às vezes está acontecendo alguma coisa com o seu drone e você não sabe o que é. E pode ser uma coisa dessas. Daqui já dá para ver que está vibrando bem. Eu não sei se no voo dá para perceber, no voo acho que não dá para perceber muito não. Eu estou percebendo que no barulho do drone mudou muito. Mudou muito mesmo. Mas enfim, vamos voltar lá o D, deixar 50, ou seja, que dá definido o P e o D do meu drone. E agora vamos no yaw. Eu vou aumentar aqui para 90 o P. Você vai ver o que vai acontecer. Se eu for dar yaw, ele vai subir. Você viu que ele subiu? Viu que subiu bem? Deu para perceber isso? Você vai ver isso mais no visual. No visual você vai ver isso. Se o yaw tiver muito forte, o P, ele vai subir o drone. Já teve casos aí, comigo e com outros amigos aí, que deu um yaw e o bicho subiu igual um foguete para cima. Isso é sintoma de P muito alto. Ou seja, quando você dá yaw, ele não pode subir muito. Ele tem até a leve tendência de subir, mas não muito. Então vamos voltar aqui, estava 70, vamos botar uns 80 aqui. Ainda está subindo. Ainda está subindo bem. O teste você pode fazer esse teste assim, ó. Ele está vibrando um pouquinho o D. Aí já não é muito no voo, nesse visual, no que você está vendo, você não vai ver muito isso. Você vai ver muito no... Não, mas tá bom. Vai sentir um pouco no barulho do drone. Mas o D tá bom, não tá, o yaw não tá ruim. O negócio você tem que dar, ele tem que cavar. Ele não pode vibrar igual igual o roll e o pitch. Roll e pitch, você tá muito alto, ele começa a vibrar. O yaw vai acontecer a mesma coisa. Se tiver pouco o yaw, vamos colocar pouco aqui, você vai entender melhor o P baixo do yaw. Vamos diminuir o P do yaw aqui para uns 40.
Você vai ver como que vai ficar meio bobo. Tá vendo que vai e volta, ó. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta. Isso aí quer dizer que o P tá baixo. Certo? E não tá travando. O certo é você dar yaw, soltou o stick, ele tem que parar. Ele tem que parar na posição que você soltou. Esse aqui não, ele vai e volta. Vamos voltar aqui, eu acho que o 80 ficou muito ainda. Vamos colocar 75. Tá vendo, ó? Soltei, parou e tá travando agora. Certo? Ele tem uma tendência realmente para subir. Mas se o P estiver muito alto, ele vai subir muito forte. Então toma cuidado com isso. Bom, tá legal. Vou trocar a bateria aqui para fazer agora os ajustes do I. O I eu percebo muita gente que olha assim, ó. Eu já não consigo olhar. Você começou a vibrar, mas aqui eu não percebo muito, viu? Eu gosto de fazer ajuste do I na curva. Mas o I já é bem pessoal, viu? Depende muito do estilo de voo de cada um. Vou trocar a bateria aqui, a gente vai... O I eu percebo muito em curva. Vamos colocar aqui, ó. Vou aumentar o I, para vocês perceberem, aí depois vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Vou colocar bem alto aqui o I. Vou ajustar o I e o D igual, juntos, quer dizer. E vamos ver como é que vai ficar o voo. Eu vou fazer agora um voo mais rápido para vocês entenderem. No I alto, eu faço a curva, parece que demora mais, eu derrapa mais. Tá vendo? Eu tô fazendo a curva aqui bem rápida. Certo? Agora vamos abaixar o I, para vocês entenderem o que eu tô falando do I baixo. Vamos baixar o I. Eu vou com o I muito baixo. Então de 20 no caso da Betaflight. Vamos fazer o mesmo teste com curvas rápidas para vocês terem noção da diferença que vai dar no voo. Tá vendo que a retomada é mais rápida? Parece que ele adere mais. É isso que eu percebo muito o I, mas é bem difícil você entender a diferença. Então, qual que é o conselho que eu dou? Coloca aí alto e baixo, vocês vão ver a diferença. E aí, use do que achar melhor. Eu gosto de baixo por causa dessas curvas, assim, ele adere mais à curva. Eu acho que parece que o I baixo e alto, ele esparrama na curva, assim, ele perde um pouco a curva. No mais, vocês estão vendo aí que o drone está bem estável, bem... Bom, os ajustes que eu faço de PID são esses. Eu vou colocar uma bateria nova agora, eu vou fazer um outro voo freestyle, que aí dá para um comparativo antes e depois dos ajustes dos PIDs. Só lembrando aqui uma coisa, que isso eu estou usando o Betaflight 3.1.5, certo? Esse ajuste do PID, se você for usar um Betaflight mais antigo, ou se você usar o CleanFlight, ou até mesmo RaceFlight, os números mudam. Certo? Os valores, em vez de ser 55, por exemplo, se for usar um CleanFlight, pode ser que o CleanFlight seja 2. Ou seja, não quer dizer que esses valores são fixos.
Esses valores são os valores para a Betaflight 3.15. Eu acho a partir, se eu não me engano, a partir da 2.8, 2.6, eu acho que eles usaram esse critério. Antes da 2.6, os valores eram bem baixos. Então, na verdade, eles aumentaram os valores para ter mais precisão. Não quer dizer, por exemplo, que o que era antigamente era 2.0, hoje é 4.0. Só que ele, em vez de ser, por exemplo, você não conseguia passar, você conseguia passar de 2.0 para 1.9, certo? No caso, você consegue passar de 4 para 3.9, você já aumentou uma pequena parcela aí na precisão. Então, os números que eu estou colocando aqui não quer dizer que são os números, dependendo da controladora que você está usando, dependendo do software que você está usando. Então, fique bem atento nisso. O que importa não são os números, sim o que eles reagem. Ao que eles reagem, ou seja, o que eu estou mexendo no drone, o que é o ajuste que eu estou fazendo, se é o P, o I, o D, e o que ele vai acontecer no voo. Isso você tem que analisar. Você pode ver que o IAL eu mexi muito pouco. O IAL da Betaflight ele é muito estável e é muito pouco ajuste de IAL. Então, basicamente, eu não mexo. Se o seu drone começar a vibrar muito, tem também, você ajustou o P, o D e ele ainda continua vibrando, tenta ajustar o TPA. O TPA, temos o TPA Breakpoint e o TPA. O TPA, ele vai diminuir, no caso aqui no meu TPA está 10 e o TPA Breakpoint está 1650, ou seja, quer dizer que é o seguinte, a partir de 1650, no valor lá nos limites do throttle, que seria aproximadamente 65% do throttle, o TPA começaria a diminuir. O que seria o TPA? Ou seja, com 100% de motor, ou seja, 2000 no caso das configurações, ele vai diminuir 10% de todos os PIDs, certo? E proporcionalmente até 1650. Então, 1650 não altera nada. 1660, vamos colocar que ele coloca 0,5%, vai diminuir. E proporcionalmente até 2000. Se você aumentar aqui de 10, vamos colocar 50, quer dizer que quando ele tiver com 2000 sem motor full, ele vai diminuir 50% dos PIDs. Vamos testar isso daqui em voo, ver o que vai acontecer. Vamos lá, acionar no motor full. Você tá vendo que ele ficou meio bobo? Os testes que eu tinha feito antes. Então quer dizer que ele está diminuindo 50% dos PIDs, dos PIDs, com o motor full. E proporcionalmente até 1650. Certo? Essa bateria aqui também já era. Vamos só voltar aqui e colocar o TPA 10. 10 é o padrão. Você pode colocar até 20, dependendo. Isso depende muito do seu drone. Você está vibrando, você pode aumentar um pouquinho, até 20, 25 no máximo. Mais que isso ele começa a ficar meio bobo. Ou seja, ele vai atuar principalmente com motor full ou 65%. Você também pode mudar aqui o TPA Breakpoint, vai botar 1500, por exemplo. Ou seja, ele começa a atuar com 50%. No caso, se você colocou o TPA 50% e colocou aqui 1500, quer dizer que com 50% ele vai diminuir mais ou menos 25% dos PIDs. Mais ou menos isso, né? Que é proporcional. Então, salvei aqui. O restante aqui, eu não mudo. O RC Rate seria o 100, seria o RC Rate, e o Roll Rate aqui no meu caso seria o Super Rate, só para variar isso. E o Expo está zero aqui porque no caso do Betaflight eu uso o Super Expo, já vem por ele, né? Então já é um exponencial muito grande, que é na faixa de 80% a 90%. Bom, todos os ajustes aqui já foram feitos, é um PID inicial. Pode ser que determinados voos, determinadas manobras eu sinta alguma diferença, uma vibraçãozinha aqui ou ali, então eu vou ajustar. Mas pensando assim no começo, basicamente é isso, um ajuste do P e o PID é basicamente isso que eu aplico. Como eu disse, é muito pessoal, pode ser que algumas pessoas usem de outras formas, mas esse é o jeito que eu ajusto, é um jeito que eu curto, gosto e eu acho que o voo fica interessante.
Vou fazer agora um voo freestyle e também tentar dar umas aceleradinhas para vocês verem como é que foi e dar uma comparada depois do início do vídeo e com o final do vídeo com os speeds ajustados. Beleza? Vamos lá, vamos voar, galera. Tá vendo que deu uma pequena vibraçãozinha? Vou fazer um último ajuste aqui. Realmente está dando vibraçãozinha quando eu acelero muito. Vamos botar o TPA 20, deve ajudar nisso. Melhorou bem. Mas eu acho que é o roll. Talvez está com muito ganho no roll. Vamos diminuir um pouquinho do roll, o P. Vou aproveitar e diminuir também o D. Um pouquinho também. Zerou bateria e zerou o pitch. Então ajustou muito, melhorou muito. Esse pouquinho, o P estava muito alto do roll.
Bom, galera, é isso daí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. É um videozinho um pouco longo, às vezes chato, mas é difícil de tentar passar assim, um pouco da minha experiência de ajuste de PID, né? Em poucas palavras. Então eu tentei fazer assim bem amigável aí mesmo, bem explicando o que significa, qual que é a atuação de cada um dos P, do I e do D. E talvez ainda precise de alguns ajustes aqui nesse drone. Mas sim, com o voo você vai percebendo, se você tá dando, se o roda dando uma vibrada bem rápida como tá, talvez eu vou ter que diminuir um pouco ainda do P do roll. Enfim, no mais é isso. Agradeço a todos aí pela atenção e queria dedicar esse vídeo aí pro Edu, lá de São Carlos, que me encheu muito o saco para fazer esse vídeo, viu, Edu? Para você esse vídeo aí, espero que todos gostem e qualquer dúvida posta aí nos comentários. Abração para todos.